E agora vamos falar nos próximos 15 minutos da equipe do Vasco da Gama para a temporada de 2025. Então nós podemos pensar da seguinte forma: o Vasco ele perde, uma estrutura em que agora ele tem um novo treinador, o Fábio Carille. Fábio Carille, que já foi campeão brasileiro por Corinthians, na Série A, e por Santos na Série B. Os trabalhos do Carille, eles são muito ligados ao setor defensivo, mesmo que digam que não, mas é a realidade. Então, nós podemos destrinchar o elenco do Vasco da Gama pensando principalmente no setor defensivo do time. Tem peças primordiais que continuam no elenco. Um desses casos é o Léo Jardim, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Segue aí no Vasco, que ele tem contrato até o final de 2025 e o Vasco já está pensando já numa renovação por vários anos aí, E precisa também aumentar o valor salarial desse jogador, para que ele continue na equipe de São Januário. Na lateral direita, seguem os dois jogadores da temporada passada, o Paulo Henrique e o Pumita Rodrigues. Assim como na lateral esquerda, que também continuam o Piton e o Leandrinho. Agora, as diferenças em relação à temporada anterior acabam acontecendo na zaga central, no setor dos zagueiros, em que o Léo, que era muito criticado pela torcida, ele foi vendido para o Atlético Paranaense, e o Maicon, seu companheiro de zaga, acabou indo para o Coritiba. Então, entre os principais jogadores desse setor, quem continua no grupo é o João Vitor. Vamos ver se dessa vez ele finalmente vai conquistar uma vaga de titular absoluto, sob o comando de um novo técnico. E quem está chegando agora acaba sendo o uruguaio Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e vem para ser titular. Vem para ser titular porque os outros jogadores que o Vasco está contratando são apostas, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que mesmo tendo feito boas categorias de base por bons clubes, grandes clubes do futebol nacional, eles nos últimos anos acabaram numa segunda prateleira aí de defensores, atuando por times de segunda faixa de tabela, de Série A, ou então futebol internacional em times não tão conhecidos, e agora estão tendo uma excelente oportunidade, porque o Vasco não deixa de ser uma vitrine. Mas acredito que nenhum dos dois Lucas chega para ser titular, ainda mais com a contratação do Maurício Lemos. Então, assim, não vai ter muita mudança em relação a esse setor defensivo, não em relação a nomes. Vamos ver em relação à forma de trabalhar do Carille, se ele vai ser muito diferente dos técnicos anteriores, Então, provavelmente a escalação desse setor defensivo, Carille, que gosta de atuar também num 4-3-3, assim como a maioria dos times tem atuado ultimamente, o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, Maurício Lemos e o Lucas Piton. Agora, o setor de meio campo. O setor de meio campo em que o Vasco contratou o Tietê, e o Tietê chega para ser titular, isso aí é óbvio, Continua aquela questão também da incógnita se Payet e Felipe Coutinho podem ou não jogar juntos, Mas aí, se você atua com dois pontas no ataque, com o Veguete centralizado, é impossível desses dois armadores atuarem juntos. Não tem como, porque nenhum dos dois marca. E há necessidade de ter jogadores de contenção nesse meio campo, Então, o Hugo Moura provavelmente vai seguir como titular absoluto da equipe, Aquele jogador mais cão de caça mesmo do time, O Tietê, como que ele vai ser utilizado? Ele é um tipo de jogador que num 4-4-2 ele pode ser um terceiro homem de meio campo, Ele pode ser um segundo jogador também, num 4-3-3, e até numa última ocasião ele pode ser o armador principal da equipe, mesmo que essa não seja a principal valência e competência que ele possui, Acredito que ele deva atuar como segundo homem de meio campo. E aí, nesse caso, quem acaba perdendo
força nesse time acaba sendo o Matheus Carvalho, né? Assim como os força, que vão ser opções para o decorrer das partidas, né? E aí a gente chega num setor de ataque do time vascaíno. O Veguete, né, é soberano na frente como centroavante fixo, não fixo de parado, porque ele é um jogador que consegue se movimentar pelas beiradas de campo também, né, de lado de campo. Mas a principal importância dele para esse esquema é ele sendo esse centroavante realmente de referência. E aí o Vasco ainda segue tentando jogadores para os lados de campo, né? O Adson ainda não retorna da lesão, ele que já iria começar essa transição para o campo, já estava fazendo fortalecimento, mas teve umas complicações e deve iniciar apenas em março. Então o Vasco segue ainda com duas incógnitas nos lados de campo, né? Emerson Rodrigues é um jogador que teve as oportunidades no ano passado, parte da torcida não acha ele interessante como titular, mas é um jogador que tem a possibilidade de iniciar a temporada como titular da equipe do Carille, né? Assim como o Ryan que já teve algumas sondagens do futebol europeu, né, por ser jogador de seleção brasileira sub-20 e por ser um jogador com uma boa técnica e muito jovem. Então ele tem valor de mercado, é uma das maiores joias do Vasco, né, nesses últimos tempos. Então eu acredito que provavelmente tem essa possibilidade de ter o Ryan caindo por uma ponta, o Emerson Rodrigues por outra e o Veguete na frente, né? Então acredito que esse seja o time base do Vasco, que não vai ter muitas mudanças em relação ao ano anterior. Vamos ver como que o Carille vai conseguir fazer com que esse time renda, né, mais do que no último ano. Se a gente for olhar a campanha do Vasco em 2024, né, no Carioca ele foi semifinalista e acabou sendo eliminado para o Nova Iguaçu, que é sempre no Carioca tem uma surpresa. E esse ano não vai ser diferente. Tem que abrir o olho com o Nova Iguaçu, com Volta Redonda e com a Portuguesa, que já são times consolidados, né? Se nós formos pensar nos 4 grandes do Rio de Janeiro, nós já podemos colocar que tem 3 times já intermediários, e eu coloco esses 3 como os times a serem batidos nessa segunda prateleira do futebol do Rio de Janeiro. E na Copa do Brasil, né, o Vasco acabou semifinalista, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro, e no Campeonato Brasileiro ficou em 10º lugar, sendo que até as últimas rodadas ainda tinha a esperança de conseguir uma pré-Libertadores. Então, assim, para a história do Vasco, não foi um ano bom, mas para as possibilidades que a equipe, enquanto elenco, problema de SAF que ocorreu, não foi tão ruim, né? Esse ano o Vasco vai para uma Sul-Americana, vamos ver, confiando nesse trabalho do Carille até onde ele pode chegar, lembrando que o setor defensivo vai ser um setor que vai ser bem mais pensado. E quando eu falo em relação a um setor bem mais pensado, se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, a defesa do Vasco ela só ficou à frente de 5 times. Então, assim, isso é muito pouco. É uma defesa que foi muito vazada, né? Tivemos muitas falhas individuais, falhas de setor mesmo, de marcação, a pouca combatividade, né, iniciando no meio-campo, né? E estourando sempre nos defensores, que volta e meia eram criticados nas partidas. Aconteceu muito isso no Vasco da Gama. O Vasco necessita também, além disso, de outras jogadas. O Rafael Paiva, ele tentou como uma das suas possibilidades de escoamento de transição de defesa para ataque, as dobras entre os laterais. Então, em vários momentos, em vários jogos, nós víamos no mesmo jogo, contra o mesmo adversário, Paulo Henrique e Pumita, ou então o Piton e o Leandrinho, né? Um sendo lateral e o outro sendo uma espécie de armador ou ala. Num primeiro momento acabou dando certo, mas depois não vingou.
Não acho que isso seja uma estratégia ruim. Acredito que tem a possibilidade, sim, porque tanto o Pumita quanto o Leandrinho são bons jogadores, são jogadores que vão ter muita minutagem esse ano, acredito eu, né? E acho que o Vasco, ele tem que se fechar mesmo. Vamos ver se a diretoria consegue outros nomes, né, de valor para a equipe, porque eles precisam pensar num banco de reservas. 70 jogos no ano, 75 jogos no ano, precisa de mais jogadores para ter condição de atuar, né? Outros jogadores experientes seguem na equipe, né? Casos vamos ver, o Souza como volante, né? O Alex Teixeira como atacante reserva, o Adson, quando retornar, aí eu acredito que ele vai em breve recuperar a titularidade, com o Emerson perdendo esse posto indo para o banco. Entre Felipe Coutinho e Payet, um dos dois sempre vai estar também como 12º jogador, que eu não acredito que eles dois vão atuar em campo ao mesmo tempo. O próprio Matheus Carvalho e os Força, que vão tentar ganhar essa vaga no setor de meio campo. Acredito que o Tietchan chega realmente para ser o titular absoluto dessa equipe, né? E sem contar as pratas da casa, né, que o Vasco possui, né? O GB, o JP, o Estrela quando retornar. Então, assim, são bons valores. O Vasco sempre tem bons jogadores, né, da base que vão acabar sendo utilizados durante a temporada. Isso é fato. Outros jogadores, né, que acabaram na temporada passada passando por vários meses de lesão, e esse ano eles vão começar uma pré-temporada e vão poder ser bastante úteis, são dois jogadores de meio campo, né? É o Paulinho Paula e o Jair, né? Esses dois jogadores vão ser bastante úteis. Assim como o David pode também ser bastante útil, como jogando nas pontas, né? Tava uma dúvida se ele voltava para o Internacional, se não voltava, se ia ser contratado, enfim. Ficando, é interessante para ser mais um jogador para brigar por uma dessas vagas. E assim, no setor de armação também, nós temos o Jean Davi, que segue também no clube. Vamos ver se agora já estando mais inteirado do que é o Vasco da Gama, né? Se ele vai poder render mais. Eu gostei muito do Jean Davi atuando nos seus primeiros jogos, mas não como um armador específico, aquele camisa 10 clássico, não. Para mim ele é um jogador que tem mais visão de jogo, ele não é um jogador rápido, ele tem que ser utilizado olhando de frente o que ele vai fazer para ele conseguir armar jogada. Eu acredito que dessa forma, ele sendo um segundo homem de meio campo, né, ou então um terceiro, mas que não seja o jogador que tem que arrancar com a bola, ele pode ser muito útil. E tem o Maxime, que se lesionou, né? Mas daqui a pouco tá retornando também. Então esses são os jogadores, né, do Vasco da Gama. E para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a gente não pode nem ter uma avaliação mais profunda da equipe. Porque do elenco profissional, apenas 3 jogadores vão ser utilizados, né, nessa primeira rodada, pelo menos, que o Vasco já vai enfrentar o Nova Iguaçu. Então, olho e muito cuidado, muita cautela, porque o Nova Iguaçu sempre tem uma base boa, né? E já teve mais tempo para treinos do que o próprio Vasco, né? O time sub-20, com essa mescla de alguns jogadores profissionais, não tem... eles não tiveram muito tempo para treinos, para eles se entrosarem, diferentemente do Nova Iguaçu. Então, assim, o lateral esquerdo, Vitor Luiz, o volante... Lateral esquerdo, Vitor Luiz, volante Zé Gabriel e o atacante Serginho são os únicos 3 jogadores do elenco profissional que vão atuar nessa primeira rodada do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, né? E é isso, gente. Umas análises primeiras análises do ano em relação ao Vasco. Então, para mim, cara, ele vai ser bem defensivo, vai atuar lutando por posse de bola. Acredito que o Vasco vai ter mais jogadas
para desestabilizar os ataques adversários. Não acredito em mudanças bruscas de nomes de jogadores que já eram titulares, que vão continuar sendo. Acredito que é uma filosofia que vai ser nova a ser implementada. E essa tática, né, essa tática do 4-3-3, acredito que ela seja mantida e utilizada realmente pelo Carille. E vamos ver até onde o Vasco pode ir até esse ano e se pode surpreender. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima, fazendo análise do Vasco, do time alternativo do Vasco contra o Nova Iguaçu. Vai ser a próxima vez que eu vou fazer uma análise do Gigante da Colina.